Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para a gente trazer um assunto super interessante. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial, Luiz Ru Rivas. Bem-vindo, boa tarde. Opa, muito obrigado. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Mundial. Obrigado, Samira, pela oportunidade. Estamos prontinhos aqui para trocar algumas ideias e falar sobre os novos projetos que estão chegando. Muitos projetos. Gente, o Luiz, ele é autor de livros espíritas, estava me contando aqui que ele já tem mais de 90. Isso. Incrível isso, né? Já perde até as contas. Num determinado momento a gente para até de contar, né? É verdade. E sempre com a temática espírita, né? Sim, todos eles. A maioria foram infantis. Nós temos livros com a Turma da Mônica, 10 títulos em parceria com Maurício de Souza, o amigo Alan Mitchell, que levamos os ensinamentos do mundo espiritual com a turminha mais querida do Brasil, né? Entre outros livros. E este último que nós estamos trazendo... Cidades espirituais. Isso, né? Imagine poder observar o mundo espiritual, aquilo que foi psicografado pelo Chico Xavier, Ivone Pereira, Adivaldo Franco, entre outros médiuns, que eles narram como são as esferas do mundo espiritual, desde a esfera do Cristo até as zonas do umbral. E se a gente conseguisse visualizar isso de uma forma, né, colorida, real, né? Então, esse foi um projeto que justamente veio com esta ideia de trazer um mundo espiritual visível aos nossos olhos com os recursos da tecnologia. Esse é o último livro, né? Cidades Espirituais, quem está vendo aqui pelo YouTube, capa belíssima. Já vou te perguntar uma coisinha aqui. Você se dedica desde a adolescência, desde os 17 anos, a estudar o espiritismo. O que te despertou essa vontade e você entendeu que esse era um caminho seu? Bom, eu acredito que eu comecei a passar por algumas experiências no meu país ainda, o Peru. No Peru? Sim, e eu tinha alguns desdobramentos, algumas visões durante os sonhos. Eu conversei com um amigo e ele me disse, talvez você é médium. E me emprestou um livro, que era o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Quando eu li esse livro, foi um amor à primeira vista, porque encontrei uma seriedade no trabalho e que aquilo que eu estava vivenciando, outras pessoas já tinham vivenciado em outro continente, em outro século. Então, não era coisa da minha mente apenas, e sim, poderia ser uma possibilidade de contato com outros planos da vida. Tempo depois, né, essa paixão continuou. Eu sou designer gráfico, então que me permite unir a parte artística com a parte espiritual, né? E com isso somando, quando já vim ao Brasil, então já foi um caminho mais amplo, porque aqui o Brasil oferece muitas oportunidades, né? Na época, o meu país não tinha um centro espírita, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente tem centenas. São 15 mil federados, mais 15 mil não federados. Falamos de 30, 40 mil instituições. Né? E fora dos movimentos espiritualistas, entre outros. Então, aqui é muito grande. Né? Interessantíssimo, né? Sempre tem um ponto de partida na vida da gente para essa busca espiritual mesmo. Sim. Quando a gente olha para esse livro, ele tem mais de 100 imagens, 100 ilustrações. Esta capa, me descreve ela. O que eu tenho aqui é uma cidade espiritual, mas tem algum significado diferente que eu tenho que ficar atenta? Esta é uma amostra de como são as descrições das cidades espirituais, né? Nós tínhamos muito mais de 40, 50 cidades registradas pelo livro, apenas selecionamos algumas delas, né? E nós fizemos aqui uma descrição de uma organização, como elas têm a modernidade que elas oferecem. As cidades espirituais, elas encontram-se
entre a ionosfera, os primeiros quilômetros da ionosfera, ou seja, quer dizer, entre 70 e 100 quilômetros para cima, né? E toda a crosta terrestre, que é a região do umbral, né? E elas têm uma modernidade superior à nossa. A tecnologia lá é pelo menos de um século adiante, né? Então, eles oferecem campos belos, são produzidos pelos guias espirituais que nelas trabalham, tem hospitais, tem toda uma estrutura sensacional. Que são estruturas para que a gente imagine mesmo uma cidade e assim elas são. Agora, eu te pergunto, todas elas possuem esse nível de um século na frente? Não, tem algumas que são bem mais adiantadas. Adiantadas? Bem mais atrasadas, não? As regiões mais umbralinas apresentam formas, parecem até medievais, né? E algumas têm formas até piramidais, né? Dependendo da zona onde se encontrem, né? Mas nós temos algumas regiões no mundo maior, né? No plano espiritual. Tem aqui uma que é bem interessante. São colônias, né? Chamam de cidades. Sim, ou colônias? Cidades ou colônias. Olha, penitenciárias espirituais. A penitenciária espiritual, por exemplo, é na Lua. Na Lua? Na Lua, espíritos são levados para a Lua e daí levados para outros mundos. Né? Plutão, também é um planeta prisão, né? Onde são levadas entidades daqui da Terra, nesse processo de limpeza que está vivenciando o planeta. Nós temos algumas outras. Esta, por exemplo, é mais novidosa. Bom, Rio do Tempo, que é uma espécie de estação espacial espiritual. Aqui encontra-se Madame Curie, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, os grandes cientistas, pesquisadores, desencarnados, técnicos, incentivando o avanço dos equipamentos eletrônicos na Terra. E esta estação Rio do Tempo tem contato com irmãos extraterrenos. Então, espíritos de outros planetas chegam aqui e aí eles dão instruções aos nossos cientistas. É uma conexão, então. A partir deles, nós temos uma conexão entre nós aqui da Terra, com quem recebe as informações, com outros mundos também. Mais ou menos diríamos isso. Seria uma ponte. Ela é como uma estação espacial, assim como a nossa. Tem várias nacionalidades, mas tem uma área específica na qual espíritos de outros mundos que já estão orbitando sobre a Terra entram em contato com os nossos cientistas. Então, qual é o objetivo? Aprimorar, sensibilizar nossos equipamentos, celulares, laptops, câmeras, né? Para que em décadas a futuro sejam tão sensíveis que consigam captar o mundo espiritual. Então, hoje... Aí a gente fala de uma transcomunicação. Isso. Hoje já temos os pioneiros da transcomunicação, mas ainda de uma forma experimental. Com o passar do tempo e os equipamentos ficando mais aprimorados, o contato será melhor. Eu coloco sempre esse paralelo, é mais ou menos as bactérias. As bactérias sempre viveram com os humanos. E a gente só descobriu que tinha um mundo das bactérias quando tivemos o microscópio. Até antes a gente nem percebia. Então talvez nos está faltando apenas o aparelho para perceber os irmãos extraterrenos ou de outros planetas, né? E com isto se ampliará a mente. Eu acho que da metade do século para o final do século nós ganharemos muito em tecnologia. E aí a espiritualidade, né? Observando o mundo espiritual, tendo contato direto com os irmãos desencarnados e também extraterrenos, a informação que chegará à Terra será gigante. A nossa evolução tecnológica não é por acaso. Não, não é. Né? Não é. Muitos dos cientistas, técnicos, engenheiros, quando dormem, ao desdobrar-se, podem ser levados a esta estação onde recebem informações, aí lhes são passadas algumas dicas. Quando acordam, eles conseguem ir aprimorando nossos equipamentos também. É como se a memória fosse um registro feito na memória dessas pessoas, enquanto eles estão ali nas suas invenções, no desenvolvimento dos projetos, eles conseguem realizar. Isso, exatamente. Essa é a magia da vida, né? Quando a gente olha nessa nossa conexão aqui na matéria com o plano espiritual e o quanto tem nesse meio, né, entre nós, é muito mágico, é muito rico. E é bom saber que todos nós, quando dormimos,
temos estes desdobramentos, né? Às vezes é parcial, às vezes ficamos mesmo perto do corpo, as noites não são muito boas, outras vezes também, depende da sintonia, somos perturbados e vamos a regiões mais densas, se somos viciados, temos essas sintonias, mas se temos uma vida tranquila e um trabalho de meditação, oração prática do bem, de serviço, naturalmente podemos ser convidados a ir a esferas mais bonitas. Então, tem muitas pessoas que têm relatos de sair do corpo, poder volitar, é decir, voar, né? Se desplaçar em distâncias. Outros narram ter visto animais, parentes desencarnados, em lugares mais belos, ambientes de paz. Então, essa experiência todos nós podemos ter, e todas as noites, né? Apenas a dificuldade, às vezes, é lembrar o sonho quando retornamos. E para que se lembre desse sonho, desse desdobramento, dessa viagem espiritual, existe alguma técnica? Bom, eu aconselho é anotar assim que a gente acorda, porque o cérebro nosso, ele é uma barreira, um muro. Então, quando voltamos com o corpo espiritual, o cérebro periespiritual, que é muito sutil, às vezes se ofusca com o cérebro físico. Então, se perde questão de segundos a experiência, a lembrança no além. Então, um conselho seria anotar assim que a gente volte. Também tem horários em que o sono é mais intenso, entre 1h30, 3 da manhã, 4 talvez, né? Onde, ao estar mais profundo o sono, nós podemos ter um desdobramento melhor, né? E também ter o cuidado, temos os sonhos psicológicos, né? Aqueles que são produtos da nossa mente. Temos que saber separar, né? Na hora anotou, a gente vai saber também se é psicológico ou não. Geralmente os psicológicos são mais repetitivos, são da nossa infância, ou às vezes até de caráter sexual, são muitas emoções, frustrações, medos que nós temos durante o dia e os plasmamos mentalmente. Agora, as viagens, desdobramentos, são muito marcantes, coloridos, nítidos e podem ter alguma mensagem por trás. Então, a gente precisa estar atentos, né? E geralmente as emoções são muito fortes nesse tipo de desdobramentos. Elas fazem parte da vida da gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente olha lá para frente, né? Você disse que da metade do século para lá teremos muitas transformações tecnológicas. Esse é o que se chama de período de regeneração? Sim, nós vamos entrar um período novo, a Terra vai entrar, um período de 28.000 anos de um mundo de regeneração. Né? Nós estamos em uma transição, o planeta está vivenciando desde 1870 até 2050, 180 anos de transição planetária. Nesses 180 anos, todos os espíritos que pisaram a Terra reencarnam para dar testemunha se merecem continuar em um mundo mais pacífico, mais bondoso, ou, se não, vão ser retirados para outros orbes mais atrasados, né? Então, por isso que temos tantas pessoas encarnadas em simultâneo e, ao mesmo tempo, temos pessoas tão bondosas de serviço, de ajuda, tanta tecnologia, tanta comunicação, avanços, né, em todas as áreas, e outros que sobem o caos, a destruição, os vícios, né, a perversidade, a deformidade dos valores. Então, ao mesmo tempo, todo mundo está encarnado. Cabe a nós, né, saber decidir, porque esta encarnação é importantíssima. Nós estamos carimbando o nosso passaporte para entrar em uma nova etapa bem mais tranquila, um mundo já sem guerras, né, que deve ser já para 2080 em diante. Com a chegada dos irmãos extraterrenos, né, esse contato, a Terra entrará em um novo momento e aí sim será finalizado o momento belicoso na Terra. Esperamos poder merecer isto. Vai demorar ainda, né? Nem tanto. Nem tanto. Estaremos aqui, mas veremos em outro lugar. Talvez. Não é? Muita gente fica, não estarei aqui para ver isto. Mas se eu estiver em outro lugar conectada com aqui, eu verei, né? E o importante é voltar aqui. Voltar aqui, né? Por isso que estamos num momento de provas agora, né? Vivenciando. Será que conseguiremos? Essa é uma questão consciencial. E é muito importante a gente saber disso, né?
Quando a gente fala das cidades espirituais, das colônias ou outros nomes, né, que tem os hospitais, as penitenciárias, aí a gente está falando de várias esferas, até do umbral, não é verdade? Sim. O que nós temos relacionado ao nosso Brasil? No Brasil nós temos muitas colônias espirituais em diversas áreas, né? O nosso área mais conhecida, que está sobre Rio de Janeiro, Alvorada Nova, aqui sobre Santos, aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo. Alvorada Nova. Nova Alvorada. Nós temos Redenção, que é em Salvador, Bahia, sobre esta área onde foi a primeira capital do Brasil, né? Ela é de uma das mais antigas também do Brasil. Regeneração, que está sobre Brasília e Goiânia, né? É uma área onde tem espiritualmente hospitais muito adiantados e espíritos, inclusive, com perispíritos deformados, têm sido levados a estes hospitais para receber uma recuperação. Sobre o Amazonas, temos a Colônia das Águas, né? Sobre o Rio Amazonas. E temos uma cidade muito bonita, que seria mais que cidade, seria uma espécie de campo onde se cuida os animais, zona da reserva, uma reserva florestal, talvez, espiritual, né, chamada Rancho Alegre, que fica sobre o Mato Grosso. E eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa colônia, né? Ela é antiga, é antes da chegada dos europeus às Américas. Ela foi feita pelos nativos daqui, e era tão grande que desde a Flórida pegava toda a América Central, a Amazônia, né? Toda ela. E olha que interessante, com a chegada já dos europeus, ficou subdividida em áreas e, obviamente, com animais novos à região, né? Já não tinha mais os nativos, também tinha a vaca, os cavalos que chegaram. Então, sobre Mato Grosso se criou este espaço chamado Rancho Alegre, onde tem um atendimento também para os nossos animalzinhos. Então, nós observamos diversas possibilidades do mundo espiritual e também cidades nas regiões mais sombrias. Que maravilhoso. Sobre São Paulo temos o quê? Alvorada Nova. Alvorada Nova. E o que nós temos lá? No Umbral? Na Alvorada Nova. Bom. O que nós temos lá? Nós temos também toda uma estrutura. Como nós de São Paulo nos conectamos com esta cidade espiritual. Bons sonhos. Por isso é importante a prece antes de dormir, ou pelo menos pensamentos bons, né? Não levar para a cama problemas, pelo contrário. Pois aí a gente poderá, e os bons espíritos podem nos levar. E talvez a gente seja levado a outras cidades espirituais, não necessariamente aquela que está acima, né, da nossa cidade física. De acordo com o que eu estou aprendendo ou o que eu tenho que trazer para cá? Muitas vezes também como uma forma de alerta, muitas formas, às vezes nossos parentes do outro lado querem nos mostrar alguma coisa, né? Então podem nos levar temporalmente, por alguns instantes, até algumas regiões, né? E para a gente estar cientes que a realidade verdadeira é do lado de lá. É a realidade verdadeira. É para lá que a gente volta para casa de verdade, né? Olha, eu tive uma experiência de desdobramento há apenas um mês. Pela primeira vez eu observei a cidade espiritual da minha cidade natal, em Arequipa, no Peru. E eu falo que é a minha cidade porque algumas pessoas... E como você sabe que era a tua cidade e não outra cidade? Porque minha cidade tem uma característica única. Ela tem 3 vulcões. Tá? Ela tem 3 vulcões. Então, o que acontece? No desdobramento, tinha uma pessoa que me estava levando da mão e eu observei como se fosse uma sala grande, onde se abria uma cortina, os vidros enormes de 5 ou 6 metros, e ao ingressar observava, era uma vista panorâmica da minha cidade, estavam aí os vulcões, que na parte física eles são cinzentos, mas lá eram dourados e de tons muito belos. Outro detalhe é que tinha uma lagoa de 50 centímetros, não mais que isso, 40, que funcionava como uma espécie de banhos terapêuticos. E os espíritos que estavam aí andavam com túnicas. Então eles ingressavam nessa lagoa como uma espécie de cura, medicamento, terapia, eu não sei. O ambiente era tão pacífico, tão bonito, e obviamente não dava vontade de retornar. Eu queria ficar aí, mas aquilo, a gente precisa retornar à Terra. Mas é uma experiência muito linda, é isso que eu queria compartilhar. Lindo! E você sabe que
muitas coisas que são levadas para a ficção sobre o mundo espiritual e as cidades espirituais, né? Muitas pessoas devem ter experimentado e o trazem à Terra. Por exemplo, Harry Potter, o seriado, os livros de Harry Potter, seriam médiuns, bruxos, né? Que conseguem sair-se do corpo e visitar Hogwarts, é dizer, a cidade espiritual lá na Inglaterra, né? E aprenderem nessas escolas do mundo espiritual. Então, isso me faz lembrar desde Peter Pan, né? Quando ele visita Wendy, né? E os meninos saem do corpo no sonho e saem voando pela janela e estão volitando. Né? E assim, ninhos seriam também um espírito da natureza acompanhando. De forma de conto, mas já a presença, a realidade de uma estrutura do outro lado, né? É contada ao longo dos tempos, ao longo da história. É verdade, são inspirações, né? E provavelmente essas viagens foram feitas e trazidas para o cinema, para o teatro, para a televisão, para a arte, né? E a gente tem aqui um livro seu lindíssimo, com imagens belíssimas, que dá uma ideia para a gente do que nós estamos ouvindo falar. Né? Por exemplo, colônia socorrista, moradia. Nós ouvimos falar tanto em colônias socorristas, mas quando a gente visualiza, tem uma diferença. Eu acho que isso é importante. Você é um design gráfico, eu acho que tem uma preocupação com isso também. Sim, a gente foi muito fiel aos textos psicografados e como a gente tem tido algumas experiências também de desdobramento, nós acompanhamos para ser o mais fiéis possíveis. Né? Então, mostrar um pouco o livro para quem quiser. Sim, né? Estou mostrando pelo vídeo. As imagens belíssimas. Colônia Correcional, Legião dos Servos de Maria. Ela foi descrita pelo livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira. Fica sobre Portugal e a Espanha. Já é uma região mais umbralina, mas ajuda no resgate dos suicidas a primeiro ponto de socorro, né? E, inclusive aí narrado que tem, além dos muros, tem como soldados de proteção. Às vezes a gente imagina, né, que as cidades espirituais elas estão amuralhadas em geral, né? Porque sofrem ataques. Sim. Né, de entidades mais complicadas. A colônia de Castreo é interessantíssima. Olha que lindo, gente. Ela é sobre a Inglaterra. E a colônia de Castreo tem um detalhe. Ela foi psicografada por um médium não brasileiro, né, em inglês, o reverendo Owen, protestante. Né? E ele começou, depois que sua mãe desencarnou, a ter comunicações com ela. Ele psicografa em 4 livros o que sua mãe narra do mundo espiritual, e ela visita essa cidade chamada Castreo. Né? Então, esse livro foi prefaciado por Sir Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. Né? Esse é antes do Chico Xavier psicografar no solar. Olha que incrível. E é belíssimo. É belíssimo. Ele narra as ruas amplas, as montanhas do parte de trás, a cúpula de ouro dourada. Né? E você teve uma preocupação de colocar o nome da colônia, a localização e a fonte. Exatamente. Não é regeneração. Aí é onde... Sobre Brasília. Esse é sobre Brasília. Isso. Aí tem os hospitais de ponta no mundo espiritual. Existem alguns lugares no mundo que captam uma energia muito forte dessas cidades? Eu acredito que sim. Na Terra nós devemos ter alguns pontos que têm alguma conexão com elas. Né? Eu lembro em Salvador, Bahia, na Mansão do Caminho, tem uma área onde é comentado que é um ponto de conexão com a cidade espiritual Redenção. Né? Então, tem lugares aqui na Terra que são projeções lá do alto. Né? Redenção, tem aqui muito bem... Muitas freirinhas aí. Muitas freirinhas no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular. Tem um mapa aqui também. E finalizo aqui com o Nosso Lar. Tão famoso que eu acho que é o que colocou mesmo em circuito na mente, inclusive dos não espíritas, que existem as colônias, as cidades espirituais, né? É verdade, é verdade. Nosso Lar é impressionante. Não somente no Brasil, mas na América Latina. Eu tenho muitos amigos que falam, né, a nossa língua hispânica, e Nosso Lar tem sido um antes e um depois. Ele tem levado Chico Xavier, por exemplo, para o resto do planeta.
né, hispânico. As pessoas não conheciam Chico Xavier até no Solar. Então, no Solar 1 e agora o 2, tenho amigos da minha escola, né, no Peru, que me falaram, olha, já vi 18, 15 vezes. O filme é uma coisa impressionante, já passou na TV a cabo, TV aberta, em todo lado, né? Se estima mais de 40 milhões de pessoas já viram na América Latina, né? É uma coisa sensacional, mostrando que a realidade do além, né, desperta em nós quando vemos zonas mais sombrias ou regiões mais belas. Algo acorda em nosso perispírito, nosso cérebro do perispírito, e com isso se ativa e nos faz dizer, algo tem de verdade atrás. Algo tem de verdade e a gente tem um despertar e a partir daí a gente passa a crer. Né, que eu acho que é o mais importante. Obrigada, Luiz. Opa, terminou o nosso programa. Passa rápido, né? Sim, Você sim. viu? Quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser adquirir o livro, você tem um site, né? Sim, meu site, Luiz com S, né? luizhu.com. E tá assim também no Instagram, né? Da mesma forma, Luiz Hu, você encontra também no Instagram. Isso, certo? exatamente. Hu com H, H-U, é assim. Luiz Hu Rivas, recebi ele aqui agora, muito obrigada, Muito viu? obrigado. Sucesso para você, obrigada por passar aqui Valeu. pela Vibe Mundial. Volte mais vezes pra gente continuar falando sobre o plano espiritual. Tá certo. E a nossa conexão com ele. Tá Gente, bom, Mundial, obrigado. você vai ficando por aqui, eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia, amanhã 16h30 tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.